a gente trabalha bem e tem um carinho também, né? Tem uma amizade. Então, assim, é de fato, assim, uma alegria poder estar na Harmony e a gente ter essa parceria boa. Então, eu queria dizer que sejam todos muito bem-vindos, né? Uma boa noite de novo. Sejam todas bem-vindas. Eu espero, eu quero, né, que a gente tenha uma noite gostosa, assim, e produtiva, né? Que eu possa apresentar um pouco para vocês, antes de falar do grupo de supervisão, apresentar uma aula mesmo, né? Falar um pouco da minha experiência, de como eu vim construindo o meu fazer clínico, né? E quero falar um pouco da teoria de Winnicott mesmo, porque, assim, eu acho que é importante para a gente até fazer uma escolha, né, de supervisão. Eu acho que é importante que a gente veja um pouco, né, como é que o supervisor pensa, como é que o supervisor trabalha, como é que a gente relaciona, que eu acho que é a necessidade nossa da vida inteira, né, como é que a gente relaciona a teoria com a prática, né. Então, eu quero falar um pouco para vocês de teoria, uma aula mesmo, quero oferecer conteúdo nesse sentido, para que a gente possa tanto falar um pouco de Winnicott e ver como é que a gente vai usar o Winnicott na prática. Na supervisão, é o contrário, a gente tem a prática e aí a gente recorre à teoria, né? Aqui a gente vai fazer o contrário, né? A gente vai ver a teoria e vai pensar um pouco dela na prática. Então, é esse exercício que a gente precisa fazer meio que a vida toda, né? Então, de ir aprimorando esse nosso fazer clínico e esse modo como a gente se apropria da teoria, né? Então, eu vou me apresentar e aí depois eu vou falar da teoria e depois eu falo do grupo de estudos, do grupo de supervisão, que também não deixa de ser de estudos, né? Fer, você pode, então, começar os slides para mim? Sim, sim. Todos estão vendo? Eu ainda não estou vendo, Fer. Ainda não. Ah, sim, claro, ainda não coloquei compartilhar. A falha minha. Alguém chegou agora, foi a... Deixa eu ver. Oi, Samanta. Tudo bem? Ela foi minha aluna também, Fer. Que legal, prazer. Seja bem-vinda, Samanta. Eu estou compartilhando a tela agora, tá? E agora vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Legal. Sim. Tá ótimo. Então, eu intitulei essa aula de Winnicott, teoria e prática, porque esse é o nosso exercício, né? Tanto na supervisão quanto aqui, né? Estabelecer essa relação e essa ponte, né, entre teoria e prática. Fer, pode mudar para mim? Então, um pouquinho, né, rapidamente da minha história, né? Faz 16 anos que eu me formei. Então, eu digo assim, que faz 16 anos que eu venho trabalhando no cuidado, né, cuidando das pessoas, favorecendo os processos de desenvolvimento emocional, cuidando da saúde mental, né? E assim, ao longo do meu período, né, ao longo deste período, eu trabalhei muito em várias áreas, né? Eu sempre tive na clínica, acho que sempre foi algo que eu me identifiquei muito, inclusive com o Winnicott. Se eu sou formada há 16 anos, eu estudo o Winnicott há 18, talvez, mais, né? Porque eu conheci o Winnicott mais ou menos no meio da minha faculdade. Então, eu vim trabalhando com a clínica, né, com psicanálise, com o Winnicott, e eu tive uma experiência, além da clínica, um pouco variada. Eu trabalhei num CRAS, né, eu tive contato com educação, com assistência com serviço social, com a saúde. Então, assim, foi bem variada a minha experiência, ao mesmo tempo que eu sempre mantive a clínica e a docência, né. E eu acho interessante porque, assim, eu me identifiquei com a teoria de Winnicott e a teoria de Winnicott me ajudou em todos os aspectos. Então, por exemplo, quando eu tive contato com a educação, né, pela via do CRAS, que eu trabalhei no CRAS, eu ajudei professores a partir da teoria winnicottiana, né? Eu já ajudei enfermeiros a partir da teoria winnicottiana, até já dei supervisão, inclusive, recentemente, para uma pessoa que trabalhava numa empresa.
Então, é muito interessante como a teoria winnicottiana, aqui a gente vai falar da clínica, mas é muito interessante como ela cabe em muitos outros espaços, porque ela fala do ambiente, né? Ela fala do quanto a gente é dependente dos relacionamentos, né? O quanto a gente se desenvolve e desenvolve todo o nosso pleno, a nossa plena capacidade nas relações que a gente estabelece no ambiente que a gente vive, né? Então, é muito interessante para outros espaços também. Também foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Aí, na docência mesmo, em aula, na graduação, eu comecei em 2007, mas desde 2005 eu estou na docência, né? Então, agora eu estou experimentando essa nova fase da docência online, né? Isso é novo, mas eu já vim dando aulas, assim, há muitos anos, né? A vida toda, assim, praticamente profissional. Eu dei aula, estou na clínica e depois em outros espaços mais esporadicamente, por exemplo, no CRAS, né? Você pode passar para a gente. Eu fiz o mestrado e o doutorado em psicanálise. E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com a relação de cuidados. Então, no mestrado, eu estudei a psicanálise como o enfermeiro cuidava, como era esse cuidar. E no doutorado, eu estudei a psicanálise winnicottiana, especificamente, e como é que o psicólogo cuida, né? E eu entendo que nós somos cuidadores, né? Nós somos pessoas que favorecem os processos de desenvolvimento. A nossa principal tarefa, né, não deixa de ser o cuidado com as pessoas, né? Atualmente, eu estou em formação no Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, né? Inclusive, essa aula que eu vou apresentar aqui para vocês foi um trabalho que eu fiz a partir dos cursos que eu fiz dentro do Instituto, né? Eu acho interessante essa ideia, né, da teoria. A teoria winnicottiana, ela tem uma ideia de cuidar, eu acho, né? E de cuidar não somente, como eu escrevi ali, das dores, mas sim também do pleno desenvolvimento. Quando a gente compara a teoria, a psicanálise tradicional, Freud, por exemplo, e Winnicott, tem uma diferença bastante grande, né? A psicanálise tradicional, Freud, ele começou a estudar a partir do sofrimento da histérica, porque a ciência, ela funciona assim mesmo, né? A gente quer resolver problemas, resolver sofrimentos. E Freud, ele foi estudar o sofrimento da histérica para tratar o sofrimento da histérica. Então, tinha uma doença, né? Tinha um problema já estabelecido. E em Winnicott, a gente tem um olhar que é um pouco diferente, porque existe, sim, claro que a gente vai atender os pacientes para tentar lidar e minimizar o sofrimento psíquico, tratar uma psicopatologia, com certeza. Mas Winnicott tem um viés muito interessante para a gente pensar o desenvolvimento como um todo, o desenvolvimento do nosso pleno potencial, a nossa capacidade de ser. Então, ele vê o desenvolvimento, e toda a teoria dele tem um olhar que é muito positivo em direção ao desenvolvimento, né? Não só para pensar a psicopatologia. E é por isso, inclusive, que eu acho que a gente faz um uso muito interessante de Winnicott para além do espaço da clínica, né? Porque você pode muito bem, e aliás é muito interessante, que você desenvolva os processos de desenvolvimento na escola, os processos de desenvolvimento e de saúde na área da saúde ou dentro de uma empresa, né? Enfim, por isso que eu acho que o Winnicott, ele serve a outros espaços também, né? Então, eu acho que a gente cuida pela via das palavras e pela via das nossas atitudes. Em termos técnicos, como que é esse cuidado? Em termos técnicos, a gente vai falar de manejo e de interpretação. Eu não vou entrar nisso agora, nessa questão de manejo e interpretação, mas a Raquel teve presente na outra palestra, né? E eu falei de manejo de interpretação. Hoje eu não vou falar deles nesse momento, mas depois, no final, quando a gente chegar no final, para quem ficar até o final, eu vou ter uma surpresa com relação a essa questão do manejo, da interpretação, aí depois lá na frente eu volto a esse tema com vocês. Mas agora, só para a gente pensar, como é que a gente cuida? Né? A gente tem um jeito, um modo que é científico, a partir do qual a gente oferece um cuidado. Então, a gente tem recursos técnicos, né? A gente tem o manejo, por exemplo, que é muito característico da teoria winnicottiana, e a interpretação.
Fê, você pode passar para a gente? Obrigada. Então, sempre que eu penso no nosso fazer clínico, eu gosto de uma frase de Winnicott que ele vai dizer: a gente precisa, com o tempo, ir aprendendo a tocar a música, né? A gente precisa sempre ir aprimorando a nossa capacidade de usar a teoria, de se apropriar da teoria. A teoria, num certo momento, quando a gente está muito no início, é mais difícil a gente conseguir aplicar a teoria à realidade. Mas com o tempo, a gente vai criando um fazer. E o Winnicott tem um trecho muito interessante na obra dele que ele vai dizer que a gente aprende com o tempo a tocar a música e não a ler partitura. Quer dizer, a teoria passa a fazer parte tão natural de você que você acaba usando como se você estivesse tocando uma música, né? Eu acho interessante, assim, quando a gente pensa, não sei como foi quando vocês começaram a dirigir, por exemplo, né? Parece que tinha tantas coisas para articular, para conseguir dirigir, mas com o tempo aquilo passa a fazer parte de você e você passa a fazer aquilo de maneira mais natural, né? E esse é o caminho da gente. E vocês vão vendo com o tempo, conforme vai passando 5, 10, 15 anos, né, Fê? De formada, você vai vendo como você vai ficando com mais habilidade. Ainda que a gente sempre tenha que estudar, né? Você vai vendo como vai ficando mais fácil, mais natural esse tocar a música, né? Sem a gente ter que forçar, né, a relação entre a teoria e a prática. E aí, contando um pouquinho para vocês da minha experiência, sempre foi significativo para mim a importância e o valor que as nossas experiências têm no dia a dia, né? Então, assim, desde a minha experiência de análise, eu percebia que algumas atitudes, o fazer da minha analista, eu fui fazer análise, eu era adolescente ainda, né, antes de fazer psicologia. E aí eu fui percebendo o quanto era significativo para mim as experiências que a gente tinha, as experiências que eu tinha com as pessoas. E isso foi um elemento da minha história pessoal que me levou a me identificar também com o Winnicott, porque o Winnicott dá um valor muito grande para a experiência, né? E é sobre a experiência, a partir de um olhar winnicottiano, que eu queria falar hoje aqui com vocês, né? A experiência que sempre me chamou a atenção dos fatos do dia a dia, que sempre foram significativos para mim, e o Winnicott dá um lugar teórico para isso, dá uma explicação de como ele pensa a experiência humana e como ele entende, e a gente entende, que a nossa experiência terapêutica com o nosso paciente, por que ela é relevante? Porque o termo experiência, a concepção de experiência de Winnicott vai explicar isso para a gente. Então, é isso que eu quero fazer com vocês agora, um exercício, né, de pensar a partir da teoria winnicottiana e a partir dessa ideia de experiência, como é que os conceitos winnicottianos podem ajudar a gente a pensar a clínica, tá bom? Que, na verdade, é o objetivo sempre da supervisão, né? A gente conseguir estar ali, de fato, com a vida real da pessoa e conseguir usar o nosso repertório teórico. Na outra palestra, né, Fer, eu falei de umas questões mais básicas da teoria winnicottiana. Hoje, eu fiz um recorte mais refinado, vamos pensar assim. Eu não vou falar, por exemplo, de mãe suficientemente boa, de ambiente, de objeto transicional. Eu estou considerando que vocês tenham conhecimento sobre isso. Se não tiver, não tem problema, tá? Nem aqui, nem na supervisão. Porque vocês podem me interromper, perguntar e eu respondo. Mas eu estou supondo, eu montei a palestra querendo fazer um recorte mais específico, sabe? E um pouco mais refinado da teoria de Winnicott, para pensar essa questão da experiência, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvida, né, se o mais básico, assim, dos conceitos dele não tiverem claro para vocês, vocês podem me perguntar, tá bom? Pode mudar, Fer. Então, o termo experiência, né, ele pode ser associado ao empirismo, à prática, mas na obra winnicottiana ganha outros contornos, para além do seu aspecto objetivo. Então, é isso que a gente vai pensar aqui agora. Como é que
A experiência, ela não é um conceito dentro da obra de Winnicott, mas se você fizer uma leitura mais refinada, você vai ver como esse termo, ele aparece em vários momentos, ele é um termo que é recorrente, né? Ele sempre aparece, a experiência do bebê com a mãe, a experiência psicossomática, a experiência de ser. Então, eu fiz um recorte, porque eu acho que o tema da experiência é um tema transversal na obra de Winnicott, né, que atravessa a obra dele como um todo, mesmo não sendo um conceito. E eu acho que ele é muito relevante para a gente. Por quê? Porque a gente está falando de uma experiência que a gente precisa oferecer para o paciente. A gente oferece uma experiência que é terapêutica, né? A gente oferece uma experiência que refaz os processos de desenvolvimento que não puderam ser feitos, né? Que ajuda a elaborar determinadas condições emocionais. Então, a gente oferece uma experiência, né? E qual é a grandeza e a importância dessa experiência? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. E a gente pensar um pouco em termos de casos clínicos também, como é que aparece essa questão da experiência, tá? Porque eu acho que é importante para a compreensão da teoria e da técnica, porque o modo como a gente pensa a experiência que a gente tem com o paciente vai interferir no tipo de postura que a gente tem, no olhar, vai interferir na compreensão teórica e na prática que a gente tem com relação ao paciente. Tudo bem por aqui, até aqui? Gente, vocês podem me interromper e perguntar, tá bom? Fica à vontade. Pode passar? Deixa eu só terminar aqui. Eu estava olhando no chat para ver se alguém tinha falado alguma coisa. Tá bom. Eu vou sempre aguardar o seu comando, vai ser mais fácil. Tá bom? Eu vi aqui... Oi, Samantha. Saudades também, viu? Então, aí olha que interessante. A concepção da natureza humana de Winnicott fundamenta-se, como foi dito, numa hipótese muito geral que diz respeito à capacidade humana de ter experiências. Olha só, né? Esse é um olhar de Winnicott, e a grande experiência que a gente pode ter na vida é a experiência de ser, né? Que não é algo simples, porque a gente tem a ideia de um falso self, a gente pode não conseguir ser um ser integrado, que vive experiências e que se apropria das experiências. Então, olha só que interessante, o Winnicott trabalha com a capacidade humana de ter experiências, e não com uma teorização metapsicológica referente à estrutura ou ao funcionamento do aparelho psíquico. O Loparic, ele traz um olhar de Winnicott para a gente, é um dos autores muito relevantes que a gente tem no Brasil, ele traz um olhar que vai dizer que o Winnicott rompeu um paradigma, que ele não pensa como pensa a psicanálise tradicional. E aí, eu vou ler o próximo slide, Fer. Não, desculpa, pode voltar. Acho que é no outro mesmo. Qual que é a diferença? O que ele está falando? O Winnicott, ele trata da própria experiência que a gente tem com a vida no tempo, dentro de um determinado tempo, na vida com as pessoas. É diferente de um olhar metapsicológico da psicanálise tradicional, que vai falar do funcionamento do aparelho psíquico, né, que vai criar toda uma compreensão de transferência, contra-transferência, de ego e superego, para você ter uma compreensão do aparelho psíquico, de como ele funciona. O Winnicott não, ele fala da experiência, de como a gente tem uma experiência com o ambiente, com os relacionamentos e como isso nos constitui, né? Por isso que eu acho que esse tema da experiência, ele é fundamental. Tudo se dá na experiência, né? Mas que experiência é essa? É isso que a gente vai entender aqui, tá bom? Aí a gente pode mudar, Fê. Então, começando do início, quais são as nossas primeiras experiências, né? A grande experiência que a gente almeja é ser, né? Ser um ser integrado, ser inteiro, se apropriar das experiências. Mas, desde o início, como é que se constitui essa ideia de experiência? A gente pode pensar numa primeira referência, a experiência de nascimento. Novas sensações físicas e sensoriais, mudança de gravidade, respiração, amamentação. Todas essas experiências possuem uma importância por sua realidade factual,
dado real da experiência. O Winnicott, por exemplo, ele vai falar da mãe suficientemente boa, da mãe real. Importa a mãe real. A gente não se constitui subjetivamente a partir de projeções, mas da própria experiência que a gente estabelece com o meio ambiente, né? Então, a mudança de gravidade dentro do útero não tinha gravidade, fora do útero tem. Né, como se o bebê sentisse que ele está sendo empurrado para baixo, é assim que o Loparic e a Elsa vão dizer, né? Então, primeiro, a gente tem uma experiência que é concreta, a experiência do nascimento, a experiência de ser segurado, e isso vai ter implicações depois para a gente pensar na clínica, né? Mas, por enquanto, vamos ver a experiência concreta. No início, todas as experiências do bebê são corporais, vividas no corpo, por meio do corpo. O alimento, a sensação de banho, a motilidade, a respiração, o cheiro da mãe, o calor do colo, a forma de ser ninado, tudo é elaborado imaginativamente. O Winnicott tem um conceito que ele vai dizer tudo que acontece organicamente e fisicamente está sendo elaborado imaginativamente. Não é um conteúdo... não é fantasia, né? É uma elaboração imaginativa que a gente faz de todas as experiências, olha aí a ideia da experiência de novo, que são físicas e corpóreas, tá bom? Pode passar. Sim. Então, aí a gente está entrando em elementos que não são somente objetivos da experiência. Tem um dado objetivo aí, o bebê está sendo banhado. É um dado objetivo da experiência. Mas tem um lado subjetivo da experiência que está sendo feita uma elaboração imaginativa dessa experiência que está sendo vivida. Então, a gente vai entrando no campo e trazendo a ideia de que existe tanto um elemento objetivo quanto um elemento subjetivo na experiência que o bebê está tendo, ainda que ele não saiba disso nesse momento, né? Experiências concretas do bebê talvez pudessem ser mais apropriadamente nomeadas como vivências ainda pontuais destes, são vivências, pois para o bebê ainda não existe inicialmente uma consciência dessas experiências, que, no entanto, ficarão registradas em seu inconsciente, o que chamamos de elaboração imaginativa, tá? Aí, nas palavras de Winnicott, tanto quanto essa alimentação do corpo, a amamentação, por exemplo, existe também uma experiência de elaboração imaginativa. Então, a gente está caminhando para cada vez mais os aspectos subjetivos da experiência. Vai ficar mais subjetivo ainda. Vamos para frente, Pedro. Elementos subjetivos da experiência. De um sentido predominante objetivo e concreto da experiência para o seu sentido subjetivo simbólico. Nós nascemos, né, e a gente tem experiências que são muito concretas. A Elsa Dias vai dizer, né, o bebê ele é raso, ele tem aquelas experiências concretas e não tem ainda uma elaboração psíquica, né, no sentido de recursos emocionais para elaborar aquilo. Então, a gente parte do concreto para depois ir para o simbólico. E a nossa experiência com relação ao mundo, ela também parte do concreto para depois passar para o simbólico. Existe um sentido de complexidade crescente que acompanha o desenvolvimento do bebê nessa perspectiva. E uma experiência mais completa com elementos objetivos e subjetivos é uma conquista do amadurecimento. Né? É tênue o limite que separa uma experiência concreta de seus elementos subjetivos, uma vez que a elaboração imaginativa está acontecendo e depois também a mente começa a operar e catalogar todas as experiências. Então, porque quando a gente está falando da elaboração imaginativa, a gente está falando de períodos de dependência absoluta, quer dizer, do início da vida do bebê. O bebê está lá no início, tendo experiências concretas, elaborando imaginativamente essas experiências que são físicas para ele. Logo tem um amadurecimento neurológico e essas experiências começam a ser catalogadas. E mais adiante, conforme ele vai amadurecendo, a experiência passa a ser algo que habita um espaço potencial. O que seria o espaço potencial? Quando eu já tenho um certo nível de desenvolvimento e uma integração psíquica, eu posso, então, entrar em contato com a realidade sem perda
da minha capacidade de imaginar e de fantasiar. O que é o espaço potencial? É o lugar onde a gente habita, né, na saúde, é o lugar onde a gente vive a nossa vida cultural. Eu sempre gosto da imagem de 2 círculos, né? O espaço potencial, ele é a intersecção entre mundo subjetivo e mundo objetivo. Nessa intersecção é que está o espaço potencial. E é nessa intersecção que está a experiência, que tem elementos subjetivos da minha ilusão, daquilo que eu crio, e elementos objetivos, porque faz parte da realidade. A cultura faz parte da realidade, ao mesmo tempo que ela é criada por mim. É esse espaço potencial, tá? Gente, eu estou considerando que vocês têm mais clareza desses conceitos, tá? Senão vocês podem me perguntar, tá bom? Pode passar, Cá? Pode passar. Então, quais são os efeitos? Aí a gente já vai passando, a gente já entendeu uma ideia de experiência que nasce do concreto e passa a ser simbólico. A experiência dentro do espaço potencial, que é a experiência que contém elementos do modo como eu crio a realidade no encontro com a realidade objetiva, né? Então, a gente tem um elemento concreto no início e também muito subjetivo depois. Essa é a experiência, né, que eu quero falar para vocês e que tem uma importância para a gente e efeitos mesmo na vida real, na vida cotidiana. Então, olha só, se o contato com o ambiente é feito a partir do gesto espontâneo do bebê, o fato de ele estar vivo e a própria experiência são sentidos como reais. E o acúmulo dessas experiências pessoais começa a integrar-se na personalidade. Percebe? Olha só. Essas experiências, o que eu estou chamando de experiência inteira, quando a gente está pensando na obra winnicottiana? Nessa capacidade de ter uma experiência que foi também uma criação minha, porque dentro do espaço potencial, ok? Essa é a capacidade de ter experiências e de sentir a vida como real. Lembra que o psicótico, ele não sente a vida como real, ele tem uma sensação de irrealidade. Então, ele teve um problema nessas experiências, percebe? Essas experiências que ele teve não foram constitutivas nesse sentido, deste sentido de realidade. Eu acho isso tão precioso, né? Vou até ler de novo. O gesto espontâneo do bebê. Se o bebê foi em direção ao mundo, né? E ele encontrou no mundo aquilo que ele precisava, ele criou o mundo, ele criou essa realidade, e isso é o espaço potencial, né? E esse encontro que a gente tem com a realidade torna a experiência e os sentidos reais. Gente, isso é muito grave quando a gente pensa, quando isso não acontece, né? É que é um sentido de realidade. Para que eu tenha uma experiência de realidade com o mundo, eu preciso criar e encontrar algum nível de correspondência disso que eu criei com a realidade, que é isso que a mãe faz, com a adaptação suficientemente boa, porque ela oferece o leite na hora que ele precisava. Então, ele criou o leite, o seio, mas foi a realidade que deu. Olha o elemento subjetivo e objetivo da experiência juntos, tá? Então, olha só, um sentido de realidade, a integração da personalidade são dependentes da maneira como as experiências são vividas. E, especialmente, nesse fragmento que a gente viu, dependente do acolhimento do gesto espontâneo do bebê pelo ambiente. Pode passar, Fer. E aí, vamos pensar qual é o efeito da gente entender esse conceito de experiência e pensar na clínica e na nossa postura que a gente tem na clínica, né? Que é esse exercício que a gente precisa fazer. Sentido de realidade. Eu estava dizendo no slide anterior que a gente cria um sentido de realidade se a gente tem esse encontro bom com a realidade dentro dessa experiência, que tem elementos objetivos e subjetivos. É objetivo, porque tinha uma mãe lá para oferecer, e é subjetivo, porque eu criei. Então, aí se tem criado o sentido de realidade. É um sentido pela experiência de encontrar a realidade de maneira criativa. Aí vamos pensar, ao psicótico faltou esse sentido. Isso não foi construído nas experiências dele. Então, o que a gente oferece nesse caso? A gente oferece uma experiência. Oferecemos um sentido de realidade, não só para o psicótico, mas de maneiras diferentes. Porque, por exemplo,
Se for um neurótico, se for uma pessoa que está com a gente na clínica e ela é mais integrada, a gente também trabalha com o sentido de realidade. A gente checa com ele a realidade, a diferença entre realidade e fantasia. Por exemplo, a partir da experiência que ele nos traz. Qual é o elemento subjetivo que tem nessa experiência que ele traz? Qual é o elemento subjetivo e objetivo que está contido nessa experiência que ele traz? E a gente ajuda a checar o sentido de realidade com o neurótico. Com o psicótico, o que a gente faz? A gente é parte dessa realidade que objetivamente oferece contornos. Então, para tratamentos de psicóticos, eu já vi estudos, por exemplo, que não é camisa de força, nada disso, mas embala, é como se embalasse com um lençol psicótico, porque ele precisa de contenção física. Então, a contenção física é o que dá o sentido dele estar no corpo dele, o sentido de realidade. Nós oferecemos experiências para os pacientes de diferentes ordens, né? Para o neurótico, a nossa experiência é checar a realidade, a diferença entre realidade e fantasia. Com o psicótico, é oferecer o contorno concretamente, com a sua presença, né? Às vezes o paciente que tem um elemento forte psicótico, ele precisa de tocar, né? Porque isso vai dar realidade para ele. A experiência dele de realidade precisa do toque, por exemplo, né? Que ele toque você, que ele possa pegar em você, por exemplo, né? Isso dá indícios, essas posturas dos pacientes dão indícios de como essa experiência para ele acontece no campo subjetivo, objetivo, se há uma elaboração, né, se há essa experiência total que eu estou querendo dizer, que considera os elementos objetivos, os subjetivos, ou se isso está dissociado, né, e ele ainda está vivenciando na vida adulta, e aí por isso que é psicótico, uma vivência, uma experiência que por enquanto é tudo muito concreto ainda, né? Outro exemplo, para a gente pensar a questão da experiência, a confiabilidade. O Winnicott vai falar que é tão importante para a gente a questão da confiabilidade. E como é que a gente oferece uma experiência de confiabilidade para o paciente? Com o bebê, o que oferece confiabilidade? É a repetição de experiências em que a mãe se adapta quando o bebê solicita. A mãe, ela repete, os cuidados são sempre os mesmos. E é nesta repetição da experiência concreta que se constrói uma relação de confiabilidade, que é o elemento subjetivo da experiência, né? Com o paciente, é a consistência da experiência que o psicólogo oferece, que oferece a possibilidade de confiabilidade. Para as pessoas que não são da nossa área, você chegar 10 minutos, 15 minutos atrasado é um fato puramente objetivo, né? Para a gente, é uma experiência subjetiva que a gente está oferecendo também, né? Uma experiência subjetiva de não confiabilidade, né? Então, confiabilidade tem a ver com a nossa postura e com o tipo de experiência que a gente oferece. A gente é pontual, a gente não fica oscilando o humor, a gente está inteiro na relação terapêutica, ou a gente sempre faz o maior esforço para estar, né? A gente tem a disposição de ajudar, sem retalhar. Então, a gente está oferecendo uma experiência terapêutica também porque a gente oferece tanto dados objetivos como o setting, o horário que começa, que termina, é sempre o mesmo lugar, não fica mudando de lugar, a gente oferece o setting, né, objetivamente, e a gente oferece experiências subjetivas, de confiabilidade. A gente nem precisa falar isso, mas a gente né, e essa é a experiência que o paciente tem, né. Eu me lembrei de uma situação, mas depois eu conto. Deixa eu continuar aqui. Pode ir, Fê. Então, em síntese, o que é a experiência para o Winnicott? A experiência em si dá lugar para aquilo que é objetivo e subjetivo. A experiência é um continente nesse sentido. Por isso, gente, que a psicanálise ela pode ser usada extramuros, né, fora do consultório, porque a experiência que a gente proporciona, se a gente estiver falando com um professor na área da educação, essa experiência tem uma função terapêutica,
né? A experiência que a gente oferece para o paciente, ela é terapêutica, né? Então, uma vez numa supervisão, uma pessoa estava me dizendo assim, mas eu costumo elogiar. Na vida real, eu falaria, por exemplo, olha, você está bonita. Eu falaria isso, né? E no consultório, como que eu faço, se eu preciso validar que ela é uma pessoa que se cuida, por exemplo, se eu falar, você está bonita, não vai parecer que eu estou falando do ponto de vista do senso comum, que um amigo poderia ter falado? Sim. E qual que é o nosso papel? Não é falar você está bonita, é um pequeno exemplo só que eu estou usando, mas é poder falar, olha, me parece que você se cuida bem, percebe? A gente muda a fala para espelhar que a gente percebe que a pessoa está sendo bem cuidada, porque a gente está promovendo uma experiência terapêutica. Ela não precisa ser elogiada que ela está bonita, ela precisa ser espelhada, ter um espelho de que ela sabe sim se cuidar. É um pequeno exemplo, assim. Ficou claro? Porque a experiência que a gente oferece é uma experiência terapêutica, né? Porque dizer que está bonito, de repente, pode ser uma fala de um amigo, né? Mas como é que a gente transforma o nosso contato numa experiência terapêutica, né? Porque eu estou espelhando que ela sabe se cuidar, porque eu entendo que isso é necessário em termos dos processos de desenvolvimento dela, né? E eu preciso me diferenciar, sim, da fala do senso comum, né? Eu preciso conseguir abordar as questões sempre com esse viés de oferecer uma experiência que é terapêutica, né? Ela está se vendo melhor a partir do meu olhar, né? E a gente precisa diferenciar a nossa fala do que seria o senso comum para oferecer, para proporcionar esse tipo de experiência terapêutica. Ficou claro, gente? Tudo bem? Uhum. Ficou claro. Então, a experiência ela é um continente, né, nesse sentido, de tanto os dados objetivos quanto subjetivos. O Winnicott traz a ideia para a gente, né, de objetivamente concebido e subjetivamente percebido, que são coisas que são diferentes, né? Existe um mundo que é concebido pelo bebê. Ali eu troquei, viu, gente? Está escrito errado. É objetivamente percebido e subjetivamente concebido. Está errado no slide, tá? Depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, daí eu corrijo. Existe uma realidade objetivamente percebida, né? Existe um cuidado que é concreto. Existe a subjetividade concebida, que é aquilo que é uma criação do bebê. Essas duas experiências, elas estão juntas nessa experiência que eu estou chamando de concreta. E assim, só para ficar mais claro o que eu estou chamando dessa experiência, é quando a gente consegue se apropriar de fato da experiência, tanto objetiva quanto subjetiva. Por exemplo, tem uma experiência que é muito clara para mim, que eu não estava presente na experiência, que eu vou dar o exemplo para vocês, que é quando eu tirei carta, por exemplo, né? O nível de ansiedade que eu tinha para tirar a carta era tão grande que eu não estava presente na experiência nesse sentido inteiro, né, de comportar elementos objetivos e subjetivos. Objetivamente, eu estava ali dirigindo, mas eu não lembro o caminho que eu fiz, né? Eu não lembro exatamente o que foi, será que eu errei porque eu reprovei, né? Não estava inteira na experiência, então assim, uma experiência de intensa ansiedade pode dar uma ideia para a gente do que é a gente não estar inteiro na experiência, né? Objetivamente, subjetivamente. É esse o sentido de estar inteiro e de se apropriar da experiência que eu quero deixar aqui claro para vocês. Porque o psicótico, ele não se apropria da experiência dele. A experiência dele são coisas picadas, eventos picados, né? Às vezes, mesmo o neurótico, ele não conseguiu se apropriar da experiência. Ele vive, mas aquilo não tem um lugar subjetivo dentro dele, né? Ele tem dificuldade de elaborar aquilo que ele vive, e é isso que a gente vai ajudar a fazer, né? Fazer com que a pessoa possa se apropriar, dos elementos que a gente faz em processo terapêutico, né? Ajudar a pessoa a se apropriar da própria experiência, ter continente emocional para conter a experiência objetiva com o elemento subjetivo que ela contém,
né? Quanto mais a gente desenvolve os nossos recursos emocionais, mais a gente pode estar inteiro nas experiências, né? Apareceu, sim, mas apareceu uma pergunta aqui da Rosângela, né? Retalhar, de que forma isso acontece? Retalhar, então, por exemplo, a Rosângela perguntou, né? O que seria retalhar? Retalhar, de que forma isso acontece? O retalhar, o que acontece? É devolver algo ruim, né? Então, por exemplo, o Winnicott vai dizer que nem sempre, nem não é todo o tempo, né, que a mãe está ali, que ela ama o bebê. A ambivalência ela é natural, né? Então tem momentos que a mãe odeia o bebê. Então o Winnicott vai dizer assim: quando a mãe odeia o bebê, o que ela faz? Ela joga a fralda com mais força no lixo, vamos dizer assim. Quer dizer, ela dirige a raiva dela para a fralda e livra o bebê, ela não retalha, ela não devolve essa raiva dela para o bebê, né? Nós também, como terapeutas, porque existe um paralelo, né, entre a relação da mãe com o bebê e do paciente com o terapeuta, nós também não retalhamos, né? Se a gente se sente incomodada com uma coisa que o paciente faz, a gente procura entender isso, né? E a gente não devolve para o paciente, né? Aliás, a gente tem uma estabilidade de humor e de cuidados nesse sentido que a gente não consegue ter na vida real, né? Porque na vida real, às vezes, uma raiva, uma indisposição com alguém, isso aparece no relacionamento, né? E na relação terapêutica, a gente tenta segurar tudo isso, elaborar e devolver de uma maneira digerida para o paciente, né? Porque às vezes o paciente faz com que as pessoas sintam isso que você também sentiu, mas a gente não retalha, a gente não devolve, a gente não, entre aspas, vomita emoções, né? E essa é a ideia, então, de não retalhar, né? A gente tenta sempre elaborar e não devolver, né, a raiva ou a insatisfação, né? A gente protege muito a relação terapêutica, né? Tudo bem? Tudo bem aqui. Então, vamos lá para o próximo. Sim, faltou uma frase. A experiência é a base sobre a qual se desenvolvem os processos na vida e na terapia, né? A nossa constituição psíquica, ela vai se dando via as experiências que a gente tem. E a integração psíquica, ela está relacionada com uma capacidade de integrar essas experiências ou não, né? Pode mudar, Fê. É tênue, né, a diferença entre experiência subjetiva e objetiva, né? E aí tem uma citação aqui de Winnicott mesmo que fala sobre a experiência que eu quero ler com vocês. O bebê tem impulsos instintivos. A mãe tem o seio e o poder de produzir leite. Esses fenômenos não estabelecem uma relação entre si até que a mãe e o bebê vivam juntos uma experiência, que pode resultar no primeiro vínculo estabelecido pelo bebê com o objeto externo. Um objeto que é externo ao eu do ponto de vista do bebê. Imagina esse processo como se duas linhas viessem de direções opostas, podendo aproximar-se uma da outra. Se elas se superpõem, ocorre um momento de ilusão, uma partícula da experiência que o bebê pode considerar ou como alucinação sua, ou como um objeto pertencente à realidade externa. Então, olha só, o que acontece, né? O contato, né? Não dá para a gente se desenvolver, não dá para o psiquismo se constituir e não dá para a gente ter uma experiência terapêutica fora dessa relação e fora desse contato. Eu acho muito rico essa parte, isso que o Winnicott fala. A mãe está aqui e o bebê está aqui. Eles vivem junto uma experiência. É na experiência que é a base, né, de todo o nosso processo de desenvolvimento. E olha aqui embaixo o elemento objetivo e subjetivo juntos, né? Para o bebê é uma alucinação e ao mesmo tempo é uma parte da realidade externa, ou seja, é uma criação do bebê ao mesmo tempo que é parte da realidade externa. Então, ou seja, né, de novo, é tanto um elemento objetivo que está presente nessa experiência quanto subjetivo,
Pode mudar, Fer. Além da capacidade para relações interpessoais e da elaboração de fantasias a elas relativas, além do mundo pessoal interno, da realidade psíquica, existe uma terceira coisa, igualmente importante para o Winnicott, né? Que é a experiência. A experiência é um trafegar constante na ilusão, uma repetida procura da interação entre a criatividade e aquilo que o mundo tem a oferecer. A experiência é uma conquista da maturidade do ego, né? Essa é a experiência concreta, que é uma conquista, né? Porque eu posso não ter experiências, eu posso apenas vivenciar coisas, né? Eu estou presente ali objetivamente, mas aquilo não cabe dentro de mim psiquicamente, né? Tudo bem? Tudo bem? Pode mudar, Fer. Segundo este olhar, pensar o nosso fazer clínico, né? Segundo este olhar, podemos considerar que tivemos uma experiência em sentido pleno somente se a criamos em um bom encontro com a realidade externa, ou seja, consideramos como experiência aquilo de que podemos nos apropriar, porque criado e vivido de modo pessoal, existindo aí um sentido de legitimidade do que foi vivido e experienciado. Às vezes, a nossa função na terapia, como terapeutas, é legitimar, né? Que é o exemplo que eu dei do carro, por exemplo, né? Legitimar para a pessoa, olha, você não pôde discernir melhor o que estava acontecendo, porque a ansiedade estava muito grande. Então, legitimar aquilo que foi vivido, mas não se tem consciência de que foi vivido, né? Simplesmente foi um turbilhão e um desorganizar ali, né, da capacidade da pessoa de refletir, de pensar e de atuar e de se apropriar daquela experiência, né? Então, legitimar pode ser uma função importante nossa. E a gente tem recursos técnicos, né, para estar na experiência e proporcionar uma boa experiência terapêutica, né? Aí que eu queria falar da ideia de interpretação e de manejo, né, que são instrumentos técnicos do cuidar. A psicanálise tradicional falou muito da interpretação, o Winnicott falou do manejo. Eu não vou entrar aqui na questão do manejo da interpretação, mas essa é a surpresa, essa é a questão que eu queria oferecer para vocês. Uma aula a mais, além dessa aqui que a gente está tendo agora, eu acabei de lançar uma aula minha de manejo de interpretação numa plataforma que se chama Udemy. Então, eu vou oferecer para vocês o link dessa aula. Então, vocês podem entrar, assistir a aula, e depois a gente pode tirar dúvidas também na própria plataforma, a gente pode conversar e tirar dúvidas, né? Então, eu vou passar, a Fer vai passar depois para vocês, né, Fer? O link da aula sobre manejo de interpretação. Essa aula, vocês vão receber o link, entrar gratuitamente. A única questão é que vocês têm que usar o link em 2 dias, tá? Porque é o tempo que o cupom dura, tá? Mas aí vocês usando dentro de 2 dias, vocês conseguem assistir essa aula e continuar com esse tema. Então, que seria uma continuidade dessa aula, né? Nesse sentido. Como é que a gente oferece uma experiência terapêutica, né? A partir de um olhar científico, né? A partir de uma técnica específica, que pode ser manejo ou interpretação. Aí você vai ter lá o que é a interpretação, o que é o manejo, e em que momentos diferentes é conveniente que você use uma ou outra estratégia. Então, inclusive, tem casos clínicos, né? Casos clínicos do próprio Winnicott, né? Para que a gente possa ir pensando no nosso fazer clínico a partir do olhar clínico do Winnicott, né? Os casos clínicos que vocês vão ver nessas aulas, eles são sobre casos de Winnicott. Mesmo a Raquel, que já assistiu essa aula é um pouco diferente, porque na aula que eu apresentei na Harmony, eu tinha falado de vinhetas minhas, né? E nessa aula, é uma aula em que eu coloco os casos clínicos de Winnicott, tá? Ele tem casos emblemáticos para falar de manejo, para falar como acontece a interpretação, então aí vocês têm esse conteúdo lá. E é interessante também para vocês pensarem em fazer clínico, eu acho, né? A gente se espelha no fazer clínico de Winnicott, né? Como ele fazia o manejo, vocês vão poder ver lá,
tá bom? Ver o próximo. Aqui tem a bibliografia, se depois vocês quiserem, né? Tem a bibliografia que foi usada nessa aula. E aí a gente entra na... Tem alguma coisa da aula que vocês queiram perguntar? Tudo bem? Com relação à supervisão clínica, né? A gente faz grupos de, no máximo, 4 pessoas, tá? A gente gosta de manter grupos pequenos, porque assim a gente tem a possibilidade de que cada um possa falar, né, num espaço curto de tempo. E se a gente tiver mais pessoas, aí demoraria mais tempo para você falar. Então, geralmente, o que a gente tem feito? Cada um fala em um dia de supervisão, né? A supervisão dura 1h30, então é um tempo bem extenso, que dá para a gente aprofundar bastante o caso clínico, né? E aí a pessoa vai me contando o caso, eu deixo falar livremente, a pessoa vai me contando e eu vou seguindo e vendo o quadro diagnóstico, como eu entendo que psiquicamente esses sintomas concretos, né, esses sintomas objetivos e reais e concretos, qual é a representação simbólica disso, qual é o diagnóstico do paciente, como a gente poderia intervir, né? Qual é o conceito teórico que ajuda a gente a pensar essa situação? Às vezes eu faço recomendação sempre que tem necessidade de bibliografia, né? E eu acho que 1h30 é um tempo bem interessante. Aí a gente faz uma escala, você já sabe o dia que você vai falar durante o mês, né? Isso também a gente muda, enfim, dependendo da necessidade, mas a ideia é que você saiba quando você vai falar, porque assim você pode escolher, preparar um caso, fazer um relato de uma sessão, às vezes de uma maneira mais detalhada, né? E a ideia é que a gente possa fazer um diagnóstico e que a gente possa entender qual é a melhor forma de intervenção. Então, às vezes, eu ajudo, inclusive, nesse sentido. Olha, talvez você pudesse falar tal, talvez você pudesse abordar isso da maneira tal, né? E lembrando, não é só o Winnicott, tá? É predominantemente o Winnicott, porque, como eu falei, todo o meu trabalho, ele se pautou nessa ideia de cuidados, e o Winnicott, ele se alinha muito com essa ideia. Então, assim, eu me identifico profundamente, estudo há muitos anos, mas eu uso a psicanálise de uma maneira geral também. Às vezes, dependendo da situação, pode ser que eu lembre de Melanie Klein, acontece, ou Freud, né? É Freud, Klein e Winnicott, né? Também não fujo muito disso, desses autores da psicanálise. Esses dias a gente teve que se remeter ao Green, né? Então, assim, enfim, mas é a psicanálise, mas predominantemente, acho que assim, 90% do tempo, né, é o Winnicott mesmo, né? Às vezes, se alguém tem alguma dúvida, né, fala às vezes no final da sessão, mas de maneira geral, a gente tem, cada dia é uma pessoa que tem aquele tempo todo para falar. Claro que se tiver alguma situação que seja urgente, você precisa falar e não era o seu dia, ou a gente troca, né, com outra pessoa, enfim. A ideia é que o grupo crie o seu próprio ritmo, né, que eu acho que foi isso que a gente acabou criando, né, Feira? A gente criou um certo jeito de funcionar, que funciona para a gente, assim, né? Nesse caso, né? Então, as meninas são solistas, né? Hoje eu precisava falar, de repente a gente pode trocar, né? Assim, ou não vou poder ir, posso trocar com outra pessoa, enfim. Esse grupo seria de quinta-feira às 19 horas, online, né? O outro grupo a gente começou quando era presencial, né? E agora é online. Quais são os benefícios, né? O que eu acho interessante da supervisão em grupo? A gente pode aprender, e eu acho que a gente aprende muito com a experiência clínica do outro. Porque o que acontece? Quando você está falando do seu caso, você está inteiramente envolvido ali, né? E quando você está ouvindo o caso do outro, é como se você estivesse ouvindo numa postura de supervisor, vamos pensar assim, né? Que é a pessoa que está de fora,
né? E a pessoa que consegue, e fica mais fácil de você visualizar, porque você está de fora, fica mais fácil você visualizar a dinâmica psíquica do paciente. Então, você vai treinando também um olhar sobre os casos clínicos das outras pessoas, é um olhar como supervisor, né? A ideia é aprimorar a nossa capacidade diagnóstica, né? O Winnicott vai falar quanto tempo a gente perde, às vezes, e quanto tempo o paciente perde na vida dele também, porque não foi feito um diagnóstico correto, um diagnóstico adequado, né? Quanto tempo a gente perde? Quanto a gente pode patinar num atendimento com o paciente se a gente não tiver um bom diagnóstico? Então, a ideia é aprimorar a capacidade nossa de fazer diagnóstico, né? Como manejar o processo? Eu acho que é uma questão também, porque, assim, às vezes a gente não sabe como lidar, né? O que fazer? Às vezes, a gente tem a sensação de que desenvolveu o atendimento, mas chegou num ponto e parece que estagnou, né? Como manejar o processo? O que será que está faltando entender ali, né? Eu acho que como relacionar a teoria à prática é uma experiência que a gente acaba tendo muito em supervisão, né? Como usar essa experiência para pensar a realidade, a experiência teórica, né? O conhecimento teórico, para pensar de fato a realidade. Eu sempre repito muito isso porque eu não acho que seja um exercício simples, né? Eu acho que é um trabalho muito pessoal que a gente faz, né? Então, eu acho que a supervisão, ela ajuda a gente também a ir construindo uma identidade profissional, um determinado tipo de fazer. Como é o seu fazer? Né? Como você atendendo, como você pensa o atendimento, como você se comporta diante desse atendimento, quais são o seu tipo de compreensão sobre o atendimento. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma construção, né, que eu chamo de identidade profissional, né? Eu falo um pouco disso também na aula que vocês só vão receber. Fê, pode passar para o próximo. Gente, aqui, ó, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu vou abrir agora para a gente poder conversar. E eu queria deixar ali, ó, o endereço do canal do YouTube. Por quê? No canal do YouTube vocês conseguem ver vídeos que eu faço para falar da teoria winnicottiana, tá? Aqui é uma aula, assim, que é curta e que é um desafio, né? Porque eu quero mostrar a teoria e mostrar um pouquinho da aplicação prática, mas é muito rápido. E nos vídeos, vocês podem ver um pouco dessa aplicação, né? Como que, por exemplo, sobre mãe suficientemente boa, como pensar o conceito na prática. Nos vídeos lá, vocês podem ver isso, tá? Pensar, por exemplo, relacionamentos amorosos, como o Winnicott ajuda a gente a pensar os relacionamentos, né? Então, eu acho que no canal dá para vocês terem mais um pouco uma experiência, assim, de poder ver como é que eu penso a teoria e como é que eu uso a teoria para pensar a nossa realidade, né? Eu acho que é isso. Vou agradecer a presença de vocês. Samanta, tem uma dúvida. Vamos ver aqui, ó. Tenho dúvida nessa situação de limite, contorno, enquadre, e ao dar ao bebê o que precisa. Atendo uma paciente que estava me buscando fora do horário da sessão, devido a sentir angústias. Ao me buscar, eu ajudava. Quando ela me procurava, eu ajudava. Porém, achei que isso não estava dando muito contorno a ela, pois ela continuava desorganizada. Assim que trabalhei o enquadro de novo, ela começou a se organizar, porém, outras sessões começou a faltar. Gostaria de saber quando é preciso dar limites ou responder à necessidade deles. Olha que interessante, né, a pergunta. Claro que, assim, de uma maneira geral, eu não tenho, assim, uma resposta muito pronta para isso, porque, assim, a gente precisa entender o quadro todo, né? Mas o que dá um indício para a gente de se eu devo colocar o limite ou eu devo atender a necessidade?
o que dá indício é a nossa percepção diagnóstica. É uma pessoa que está funcionando de um modo muito regredido. Então, se ela está funcionando de um modo regredido, eu preciso satisfazer necessidades. Se é uma pessoa que tem um ego mais integrado, pode ser uma manipulação, né? Tem uma diferença que o Winnicott fala entre necessidade e desejo. Necessidades são coisas fundamentais para o desenvolvimento. Então, vamos pensar assim, se a gente está falando, Samantha, de uma estrutura psicótica, se você não atender nunca a ligação, para o paciente é como se você tivesse morrido. Percebe? Ou como se você não tivesse respondendo a uma necessidade básica, fundamental, e que aí ele se desorganiza. Isso eu estou falando, isso que eu estou chamando de um funcionamento menos integrado. Então, ele tem necessidades, assim como o bebê tem necessidades, e a necessidade de que você corresponda a essa necessidade dele, né? Agora, se é um paciente mais integrado, pode ser... Aí a gente precisa, talvez, colocar mais limite. Mas, assim, a diferença ela é muito sutil, né? E aí a gente precisa de mais dados para conseguir avaliar. Mas qual a diferença entre necessidade e desejo? A necessidade é algo fundamental em termos de desenvolvimento. O desejo é algo que existe a partir de uma elaboração e de uma constituição de um eu. Desejo, a gente está falando da psicanálise tradicional. Freud tratou o neurótico. E o Winnicott falou desses estados emocionais mais regredidos, em que existe a necessidade. Do ponto de vista do paciente, tudo é necessidade. Mas a gente vai avaliar se, em termos diagnósticos, isso é uma necessidade, ou é a realização, ou tem a ver com o desejo, né? Que é algo mais elaborado. Porque o desejo, aí você usaria a interpretação, você precisa entender e interpretar. Por que ele precisa de você fora do setting? Aí você pode interpretar, olha, parece que você... Mas assim, estou criando um pouco, tá, gente? Precisa entender o caso. Mas assim, aí você pode dizer, olha, me parece que quando você sente que sou eu que ajudo a dar soluções para você. Por isso que você me liga fora do horário. Mas estou inventando, tá, gente? Que é diferente de ter que atender a ligação, porque senão o vínculo se rompe. Né, porque é uma necessidade. E se você não responde, a pessoa se perde, se desorganiza, né? Mas é muito interessante esse tipo de pergunta, porque assim, no começo, e mesmo depois do começo, às vezes a gente se sente muito engessado. Nada pode, o setting é rígido, né, e se eu sair daquele limite, eu estou atuando. Né? Eu estou saindo da minha postura profissional, e o Winnicott vai trazer isso para a gente. Isso é uma inovação de Winnicott. Né? Às vezes você precisa fazer coisas, porque essas coisas são constituintes, né? Em termos de constituição do psiquismo, né? Elas constituem o psiquismo. Então, mas é uma dúvida que a gente tem com muita frequência, né? Devo ou não ligar? Né? Por exemplo... eu sei que a pessoa está muito angustiada, que aconteceu uma coisa muito dramática na vida dela, devo ou não ligar? Né? Então, assim, essas dúvidas a gente tem um pouco o tempo inteiro, porque a gente veio de uma psicanálise tradicional que dizia, olha, você tem que ser absolutamente neutro, né? E o que a nossa parte teórica aqui está dizendo? A gente não é inteiramente neutro, porque a própria experiência real que a gente oferece já tem implicações para a vida do paciente. Então, a gente não é neutro, absolutamente neutro. A gente é neutro, a gente não vai ficar falando dos nossos problemas, né? Claro. Mas a gente não é absolutamente neutro. Se a própria experiência que eu estou estabelecendo, a própria maneira como eu me comporto, me visto, estou ali, trato o paciente, isso já tem um efeito terapêutico, né? E a gente tem muita preocupação de ser neutro, mas eu acho que a nossa preocupação, ela tem que ser, eu estou sendo terapêutico, estou promovendo uma experiência terapêutica, né? Que é esse cuidado com a fala, né? Não é você tá bonito, não, você tá conseguindo se cuidar. Você me traz a impressão de uma pessoa que consegue se cuidar. É uma sutileza, né? Mas é o que comporta a experiência que é terapêutica, né? Eu gosto quando vocês fazem perguntas,
Porque aí eu tenho condições de explicar melhor alguma coisa. Tem mais alguma pergunta? Eu respondi, Samantha? Acho que sim, né? Entendi, perfeito. Mas olha a importância do diagnóstico, porque sem diagnóstico a gente não sabe em que terreno a gente está pisando. É necessidade ou é desejo? Preciso pôr limite ou preciso responder? Então, gente, diagnóstico é muito básico, e a gente corre muito risco de errar muito, né? E eu sinto assim, quando eu recebo um paciente novo, eu sinto assim, que interessante, ele parece que entrou nos trilhos, né? Tipo, agora sim eu entendi por onde eu estou caminhando. Não sei se vocês têm essa sensação, né? Mas assim, no começo é tudo muito nebuloso, né? Você não sabe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, por isso que a gente tem uma reserva no falar, por isso que a gente não fala muito no começo, né? Deixa o mundo interno da pessoa aparecer, ajuda ela a falar, também não precisa ser cara de paisagem, né? Ajuda a pessoa a falar, ajuda, mas deixa o mundo dela interno aparecer. Porque se você juntar A e B ali, juntar errado naquele início, você vai achar que é necessidade quando não é, né? E é o risco que a gente corre, né? E por isso que é importante a gente fazer análise, né? A gente fazer supervisão, para a gente tolerar também isso. Né? A gente tem um trabalho terapêutico que é muito cuidadoso, e por isso que é uma profissão mesmo de cuidar, né? Que a gente tem um cuidado o tempo inteiro. Todas as nossas, a gente não pode também perder a espontaneidade, e essa é a criação da nossa identidade profissional, que a gente possa fazer cientificamente sem perder também a espontaneidade, porque a pessoa tem que ter uma experiência de que aquilo é real, de que aquilo não é teórico, né? Então, essa é a arte também do nosso fazer. Como é que eu tenho um entendimento que é intelectual, mas eu me aproprio tão bem desse entendimento que eu consigo fazer com uma tal naturalidade que a pessoa receba isso simplesmente dentro de um relacionamento. Ela não percebe, né? A gente sabe que tem bases técnicas ali, mas para a pessoa é um relacionamento, é uma experiência de um relacionar. A gente está proporcionando experiências de relacionar terapêutico, né? Experiências de cuidado. Por isso que eu gosto muito dessa ideia de experiência. Que mais, gente? Vocês querem que eu explique a questão mais burocrática de como funciona, valores, ou vocês preferem falar comigo ou com a Karen, fora daqui? Vocês decidem. Se vocês quiserem, eu posso falar também, que eu acho que é importante, né? Até para vocês verem se tomam a decisão de estar com a gente, e mesmo que não seja nesse momento, que seja em algum outro momento, né? Porque eu achei muito legal da Karen trazer e se propor, né, a fazer esse encontro, porque a gente sabe que, como são 4 vagas para o curso, talvez não dê para todos participarem, tanto por esse motivo, como cada um pelo seu próprio motivo, né? Mas em alguma outra situação pode ser que entre, porque, por exemplo, no grupo da manhã, de sexta-feira, a gente está com uma vaga, né? Porque uma colega saiu. Então, sempre tem. Assim. Né? As coisas são rotativas, né? Pode acontecer. E outra também, né? Nada impede um dia da Karen montar um outro horário, né? Também, eu sei que o horário dela é bem curto, mas havendo, né? Demanda, espaço na agenda dela, nada impede, né? O que eu gosto... Ai, desculpa te interromper, Cá. Não, desculpa, eu que estava querendo te interromper, mas pode terminar de falar. Pode falar, Cá. Eu lembrei de uma coisa que eu não tinha... surgiram umas perguntas aqui que daqui a pouco eu vou responder. Só vou falar uma coisa que eu tinha esquecido. Existe a possibilidade, se você quiser ver uma supervisão, porque nada como ver também a supervisão, né? Aqui eu estou tentando criar artificialmente, olha, é assim que eu uso a teoria. Mas se você quiser ver uma supervisão, também existe essa possibilidade. Você não precisa pagar o valor total do mês, você paga um valor menor e você participa da supervisão que já existe como ouvinte, tá bom? Para depois você ver se você quer entrar no grupo e tal.
Tá bom? Também existe essa possibilidade. Aqui tem umas falas que eu queria comentar, ó. Penso ser importante falar. Falar o quê, Vanessa? Eu não entendi. A Da parte supervisão... burocrática que da parte... É porque tem um delay, tá certo, é porque tem um delay. Tá. A supervisão continuará acontecendo online mesmo após esse período complicado? Eu acredito que seja possível, mesmo que a gente faça presencial, se alguém não puder o presencial, né? A pessoa não vai perder o vínculo porque voltou presencial, talvez seja essa a preocupação, né? E depois se eu não puder presencial. Não, se a gente começar online, a gente vai disponibilizar o tempo todo online, né? Essa é a ideia, até porque a gente está gostando muito, né? Porque, assim como o atendimento online, no início foi muito, um pouco assustador para alguns, né? Porque nunca fizeram, a gente tinha dúvida se as pessoas iriam se adaptar, né? E, por fim, as pessoas acabaram se adaptando, né? É claro, alguns não mantiveram, mas a grande maioria se manteve, sim, né, na terapia. E quem se manteve, pelo menos, não sei para vocês, mas pelo menos para mim, tiveram pacientes que falaram que nem vão voltar para o presencial, porque ficou cômodo também, né? Fazer de casa, né? Não tem a distância, não tem que pagar estacionamento, enfim, uma série de vantagens também existem, né? Sim. Então, penso que mesmo que a gente venha para o presencial, a gente consegue fazer essas transmissões também, né? Isso é muito bacana. Sim. Em relação a... Desculpa, quase que eu... Não, pode falar. Pode falar. Em relação quando a gente pensa numa supervisão clínica, pelo menos assim, todas as vezes que eu fiz, individual, eu nunca fiz com um valor menor de R$200. Quando a gente pensa que o supervisor, geralmente, eles são doutores, são pessoas que fizeram mestrado, ele já tem realmente um valor mais elevado e pode, né? E é importante para ele, porque ele tem menos tempo, inclusive, para atender, né? Só que às vezes a gente não consegue. O valor do grupo, ele é mais econômico comparado com o individual. Então, tem essa vantagem também. E é claro que nada impede que, se um dia a gente precisar de uma consulta individual, de também marcar de forma individual, né? A gente pode fazer parte de um grupo e ainda assim marcar de uma forma individual quando for necessário. Geralmente, aqui na Harmony, todos os grupos de supervisão, atualmente, estão com valor de R$250. Grupo de supervisão, independente do mês ter 4 ou 5 semanas, sempre é o mesmo valor. Então, sempre a gente recebe até o dia 30, então você tem o mês todo para fazer, então você escolhe a data, só não pode passar do dia 30, né? E esse valor, se a gente parar para pensar que a gente está ali podendo trazer os nossos casos, aprender com os nossos colegas e ainda com a supervisora, né, penso eu que é bastante econômico, eu não sei o que vocês acham a respeito, mas pelo menos assim, quando a gente teve, logo no início, os grupos de supervisão, eu fiz uma pesquisa de mercado, né, e aí eu consegui identificar que era um bom valor, né. Para você, por exemplo, vir como ouvinte, você pode vir uma vez, né, ou até mesmo mais, e o valor é de R$75. Né? Nesse grupo das quintas-feiras, às 19, como ainda não está formado, a gente está formando, não existe a possibilidade de vir como ouvinte ainda. Né? Mas depois que ele estiver formado, aí é mais fácil. Né? Por enquanto dá para vir no de sexta-feira, que a gente trabalha no grupo das 10h30 até meio-dia. Enfim, a gente quer fazer esse convite, a gente sabe que às vezes vocês podem não estar atendendo e talvez fique mais difícil de dispor desse valor, mas por outro lado, isso ajuda muito na segurança, né? Até mesmo para iniciar a prática clínica, para que vocês possam ter mais condições de divulgar o trabalho de vocês, porque vocês estão mais seguros de que terão amparo. Né? Então, uma coisa pode levar a outra. Fora que também é uma escola, né? Que a gente acaba aprendendo muito de ouvir os nossos colegas, mesmo que a gente não tenha os casos. Né? 250 por pessoa, Rô.
né? 250 por pessoa até o dia 30, né? E pode fazer o pagamento por transferência bancária, né? A gente tem a Vanessa, que é da área administrativa, que sempre vai ter contato com vocês, né? E vocês com ela também, que ela é super organizada, emite nota fiscal, a gente sempre faz as coisas muito bem direitinhas para que a relação sempre seja bastante transparente e a gente tenha uma ótima relação, porque a gente sabe que é a longo prazo. Muitas vezes a gente traz os casos, depois traz de novo aquele mesmo caso, né? Porque o tempo que a gente vai acompanhando o paciente e a gente está em supervisão, a gente pode trazer esse caso mais de uma vez, né? Então a gente sabe que é um relacionamento mais longo. Inclusive, é o mesmo valor no mês de dezembro, de janeiro, de fevereiro, porque mesmo em dezembro, vamos supor que a Karen saia naquela semana de Natal, saia na semana de Ano Novo e a gente só tenha 3 semanas. Fica sempre sendo o mesmo valor, porque naqueles meses que foram 5 semanas, o serviço já foi prestado, ou ainda vai ser no ano seguinte, né? Então, por isso que a gente trabalha dessa forma. Os reajustes, desde que a gente começou a fazer supervisão, a gente não reajustou ainda. A gente tenta verificar isso muito baseado na pesquisa de mercado que a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo também de acordo com a tabela do Conselho Regional de Psicologia, mas quando a gente tem um grupo de pessoas, a média é essa mesma. Então, eu estou muito atenta a isso, né? Para que a gente sempre seja bastante justo. Tanto com a coordenadora do grupo, que no caso é a Karen, como com vocês também, né? E também a gente que tem essa parte mais burocrática, de cuidado, né, de envio de nota fiscal, tudo mais, para que vocês tenham também condições de colocarem, né, isso no imposto de renda de vocês, né? Como empresa, a gente faz isso para vocês. E é um dever, né? Sim, Fê, eu queria comentar aqui, eu achei muito interessante a Cleusa, né? Consegui pensar várias situações sobre os meus atendimentos. Que bom, né? Essa era a intenção mesmo. Eu queria que você pudesse experimentar um pouquinho do que é a supervisão. Claro que precisa ver a supervisão mesmo, né? Aí tem uma outra pergunta aqui. Como ouvinte, a participação acontece quantas vezes no mês? O ouvinte, você paga para ir uma vez, aquela vez. Porque a ideia é só para você ver como funciona e depois você começar a fazer parte do grupo. É mais uma possibilidade que a gente oferece, assim, olha, tudo bem, se você não está seguro de que você quer se comprometer com este mês inteiro, né? Então, você quer primeiro ver como é que funciona, tudo bem, mas o ouvinte não é para ficar ficando como ouvinte, faz uma vez, depois faz de novo, né? A ideia é ver e depois entrar no grupo. Né? Ou não, né? Enfim. A Rosângela aqui, ó. Tudo bem, não tem problema. A ideia era essa mesma, era te apresentar, né? E a gente sabe que é um momento mais difícil mesmo. E aí, quando for o momento, né? Você pode já conheceu a gente, né? Então você sabe que a gente está aqui, né? A gente, a partir desse momento, vai mantendo o relacionamento, né? E a hora que for possível para você, nós estamos aqui. Você sabe onde encontrar a gente. Eu fico muito feliz que você achou que foi uma rica oportunidade. Eu também achei. Que bom, fico feliz também. E é isso, gente. A gente fica à disposição, né? A gente vai ter outros eventos também, outros momentos. Façam a aula do site, né, da Udemy, que vocês vão receber. Deem lá a sua opinião, seu feedback. Para mim é importante saber o que vocês acharam, como vocês pensaram a aula. E eu acho que é isso, né? A gente tem um relacionamento, né? A gente precisa sempre investir em formação. Então, eu acho que a gente tem um lugar em que a gente se sinta bem, confortável, que a gente sinta que a gente se enriquece. É importante, né? E cada um vai usando na medida do que pode no momento, enfim. Eu acho legal também, né, que a gente tem a oportunidade de atender baseado numa teoria, né? Porque isso é muito importante. Isso ajuda a gente a sair do senso comum, né? E usar as melhores, ter mais condições de fazer a leitura do caso
com embasamento, né, teórico. Então, a gente está falando, quando fala para o paciente, nas vezes que a gente fala, a gente está falando fundamentado, né? Claro que isso não é o tempo todo, né? Porque isso vai muito da experiência, como a Karen falou, né? Do que está acontecendo ali no momento, mas com essa base ajuda demais. Eu vou colocar aqui no chat o link da aula que a Karen disponibilizou para que vocês usem nesses 2 dias. Não sei se dá Sim. para vocês, se vocês não conseguirem baixar daqui, copiar o link, eu posso mandar para vocês. Vocês me chamem, aí eu mando para vocês de alguma forma, tá bom? Por e-mail. De qualquer maneira, eu vou mandar um e-mail amanhã com ele, mas se vocês já quiserem baixar, copiar o link, né, para vocês entrarem lá na plataforma e assistirem o curso da Karen, fiquem à vontade, tá? E também vou deixar aqui o telefone para vocês refletirem, perceber se é possível entrarem no grupo, se vocês também puderem indicar, né, que também é sempre, como a gente falou, um desafio montar um grupo por conta de horário, disponibilidade do tempo, então também contamos aí com as indicações, né, Ká? Sim, inclusive o link vocês podem encaminhar para outras pessoas também. Só tem esse limite de 2 dias, né, de assistir a aula, tal, porque depois ele perde a validade e tal, mas é ilimitado, né? Vocês podem convidar alguém, e tal. E vocês têm alguma dúvida em relação ao funcionamento? Quiserem falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Podem tirar. Depois também, se vocês esqueceram de perguntar alguma coisa, depois lembrar, eu vou interromper a gravação aqui e a gente continua na sala, tá bom? Não estranhem.